Então, hoje nós estamos aqui com mãe Rosiane, do Recôncavo Baiano, e nós estamos aqui hoje para falar, não de mim, mas dela, em nome da Voz do Sagrado, que é um grupo que nós temos aqui no Rio de Janeiro, e ela tem uns assuntos muito interessantes para passar para a gente e todo do povo do Candomblé, né? E a gente tem que sempre aproveitar essas pessoas assim que têm mais uma antiguidade dentro do santo, tem uma vivência dentro de barracão, para a gente poder não perder, porque nós estamos perdendo muito isso por aí. Mãe Rosiane, primeiro, quem é a Rosiane? Uma pergunta fácil de responder. Eu, Rosiane Regina Souza de Jesus, sou filha de Helena de Souza Liberto, que é filha de Maria Joana Liberto e de Viviana Tapuia Liberto, mãe de 3 filhas desquitada e trabalho na área de vigilância sanitária. Oh, que bom, que maravilha, tá vendo? Um beijo na sua mãe. Deveria estar com a gente aqui hoje, mas Em impossibilitado por algum. breve, vamos quebrar esse A tabu. Em gente breve. vai, se Deus quiser. Mãe, quantos anos de iniciada a senhora tem? Então, vamos fazer a conta, 1988 para 89, né? Hum, Eu entrei em julho de 88 hum. e saí, não porque fiquei ali, foi um processo, né? Então a gente conta assim, do processo iniciático até a finalização, que foi no dia 23 de janeiro de 89. No dia que as águas invadiram o Recôncavo, né? Foi danado esse ano, o ano que tudo alagou aqui na região. Então, faz um tempinho, né? Um pouquinho mais de 30 anos. Então a senhora Mas, tá indo para 20, tem 24 anos de iniciada, é isso? é, de 89 para 22? 2022. É, Então, vamos fazer a conta. é, 2000, 2010, 2000, 2010, 2000. Não, tem mais, 34. é, um 34 pouquinho. anos, né? É, 34. Então, mãe, e como é que a senhora veio parar dentro do candomblé? Como é que foi essa trajetória? Como é que a senhora é, caiu dentro do candomblé? Já caí de umbigo, né? Porque por parte de mãe e de pai são cultuadores de orixá e vodú. Então, já fui lá, né? Já fui. Já bebi água do pote cedo. Ah, Toda a família. A família da minha mãe tem história. Do meu pai são aquelas. É um pouco de mistura. Nem todos são tão fortes assim. Hoje quase que ninguém é mais. Meu pai, sim, era Ogã, ele era de Xangô e era Ogã da casa de Dona Olga. a Olga que a senhora fala é a dona Olga de Alaqueto? É, Ah, que legal. Mãe, a senhora teve seus direitos dados com quantos anos de santo? então, eu não sei como é que funciona por aí. Quando a minha orientadora, ou seja, na verdade eu fui o quequé de minha mãe pequena, Ogum Tonã, meu doce, meu quequé, meu tudo. Então foi uma mulher que me criou num colo e me levou para casa dela também. Eu me roubando, me tirando da barra da saia de minha mãe. Então, assim, eu aprendi, ela me criou para aprender o ofício dela, né? Não, pode Aí, ir, continua. Deu um pique, tá, deu uma tá bom. congelada. Então, com 3 anos, eu estava já como a OSCI dela, OSCI de minha mãe, e... mas não como uma Iaô espiritada, mas ali na rede.
com 7 anos, foi me dado, não direitos, né? Eu recebi a tal liberdade para ter acesso a algumas coisas. Oiê, o quê? Oiê, DK, não. DK foi com 14, por uma questão familiar, não tanto por uma questão da família do meu orixá, da minha família de santo, mas sim por causa da minha família materna, biológica. Porque na nossa família é assim, uns nascem para servir orixá, outros para simplesmente estar com orixá e outros para serem iniciadores. Então, nem todos vão no caminho de alorixá. Não é com direito de 7 anos que pode sair fazendo fábrica de loucos na cabeça de ninguém. Ah, parabéns. A gente segue mais ou menos, dentro da nossa etnia aqui, a gente segue mais ou menos nesse esquema, que aqui também a gente não tem. A gente chama de decá, cuia, né? De prateleira. Aqui a gente não tem, não. Entendeu? Quem não tem casa, não tem decá, não tem cuia. Se abre casa, vai ter a cuia. Porque você dá uma cuia para ficar lá na prateleira enfeitando, não tem valor. Mas no seu caso, não, que no seu caso aí, a senhora exerce um cargo, um grau dentro do seu segmento, né? Que é muito bonito. A gente já conversou sobre isso, já nos falamos disso aí. Mas, mãe, continuando, a senhora tem algum filho de santo raspado pela senhora? Um monte de gente mal criada. É. Mas, assim, a gente vai, nessa experiência, para você aprender, é necessário, para você saber como as coisas funcionam, é necessário você participar e você ter a prática. Então, você começa como Iaquequerê, vai indo, dividindo algumas situações. E depois você é presenteado, porque assim, na minha família existe a Ialorixá e existe os Egomes. Os Egomes, eles têm direito também, tem a mãe de santo, em caso de casado, filho. Sua imagem sumiu, mãe. Sumiu? O que aconteceu? A sua imagem apagou. Voltou. Sim, voltou. Mas isso aí depois a gente conserta. Tá bom. Então, o que acontece? Era uma família grande, era uma família bem grande. E com a chegada da estrada, de fábricas, a família foi diminuindo, os antigos foram indo embora, e essa função de iniciática foi acabando. Uma porque era um procedimento um tanto longo. A pessoa passava um ano e meio, 2 anos no processo iniciático. Então, o que acontece? A minha mãe de santo, a segunda, no caso, que era a mesma irmã de santo, no mesmo bar, já é idosa, então ela distribuiu essa atividade comum. Então, os ebumes da casa também são iniciadores, tendo ela como pilar. Entendeu? No caso, um casal pode estar na família, entendeu? Entendi. Casal pode estar na família. A Iaquequerê, o iniciador, ele continua como Iaquequerê, entre aspas, né? Ele continua. Então, quando ela chegou nos 86 anos, ela parou de fazer os deberés, né? Ela parou, então, mas não passou a função, porque isso é uma vida inteira, só quando fechar os olhos. Então, ela distribuiu função para as maiês da casa. Porque a função maiê é o quê? É um corpo
de sacerdote, as mulheres sacerdotes, que são mais velhas da casa e que têm determinadas funções de segurança, de Entendi. segredo. Então, ela distribuiu essa função. Então, quando ela não podia, quando eu não podia, uma outra pessoa, isso não é segredo da família, isso pode ser dito, porque todos sabem. É verdade. Mãe, qual o axé, qual é o nome? É curtinha essa pergunta. Qual é o axé que a senhora foi feita? E a senhora segue o mesmo, está no mesmo axé até hoje? Até hoje. Mas qual Até... é? Ah, rolei pedras, porque quando a gente é muito jovem, a gente quer conhecer coisas, né? Isso. A gente quer estar na mídia, a gente quer conhecer as coisas, mas é o quê? É o Arainã, antigo Casa Caiada, porque começou com a senhora Pomba, conhecida em Muritiba, na verdade, onde é hoje a Pedra do Cavalo, existia 3 municípios, distritos ali. Então, com a Pedra do Cavalo, essas pessoas foram reassentadas na região do Nagé. Ali é São Félix, não é? É, aí foi retribuída, ganharam terra, né? Porque era 3 municípios. Então foi, e minha mãe ganhou essa terra nos Portões, em Muritiba, na região de Muritiba, Sim, sim, né, que é conheço. chamado Portões. Então, Dona Pomba, ou Igeobadê, o nome, né? Uma pessoa muito conhecida na região pelos mais antigos, bem sucinta, e é Casa Caiada, Encontro das Águas Casa Caiada, e depois, com o falecimento dela, todos os filhos, não muito satisfeitos com a futura gestora, né, a casa foi dividida, Isso é foi, normal. é, a casa foi dividida, então foram para a irmã de barco dela, junto com minha mãe pequena, Guntonã, tinha função na casa, era a dofona do barco, foi um barco de 4, e aí ela, não está dentro dos nossos princípios, então vamos, né, partir para casa ai meu Deus, de tanto chamar o Mileuá, esqueci o nome daquele. Então fomos para o Arainã. E de que sagrado a senhora é? Então, meu orixá, Sim, Oxum. que bom. Não, eu já sabia, mas é que o povo não sabe, né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Você vai falar, deixa eu Não, desperceber de que santa essa senhora é. Né? Porque a gente olhando assim, de repente, a senhora tem os traços de povo de Inhaçã, né, engana, eu acho que minha mãe, minha avó, não minhas é? tias, eu sou a mal criada da família. Mas Oxum também não fica atrás, né? Mãe, qual foi a sua melhor lembrança ou maior lembrança desde a sua feitura? Ai, o senhor tocou no meu coração agora. Que lembrança, né? Lembrança, são tantas lembranças boas. Mas tem uma que marca. Ai, que marca, né? Ah, que marca. Deixa-me ver. Foi em 92, 93. Foi. Ela tinha 2 temporadas de festa, era em janeiro e julho. Só água, mês das águas, Sim. que fazíamos as coisas da casa. E foi a primeira vez que eu pude ver porque lá tinha a caminhada do boi, né? Ah, E a primeira vez que eu pude enxergar aquilo, aquela de manhã bem cedo, aquela alvorada, e estávamos ali em árvore por árvore, rezando, sabe, soldando, e eu não dormi, né? Foi muito forte ver aquilo, sabe? Ver a entrega das comidas, ver todo o orô e o coral, o coro. Então, aqui eu disse, em que mundo eu estou? O que é isso? Então, foi uma emoção que não tinha mais tamanho. e Foi não dá, muito. e não dá para Foi, esquecer, né, mãe? Tem coisas que foi, acontecem com a gente que
fica marcada ali no consciente que a gente não consegue desprender daquilo de forma nenhuma. Mãe, Não, a senhora, como a gente falou um pouquinho atrás, a senhora está com 30 e alguns anos, a gente não pode revelar muitos anos, porque senão a gente fica parecendo velho, e a senhora é mais jovem, né? E como é que a senhora vê o candomblé de hoje e da sua época, quando a senhora foi feita? Ou mesmo antes um pouco, porque, como a senhora disse, a senhora já nasceu dentro do berço do candomblé, né? Porque sua mãe já está com 50 e tantos de santo. Como é que a senhora vê o candomblé bom, hoje? eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre perguntei muito. E sempre ouvi, cala a boca, fala ligeiro. Eu nunca gostei de cala a boca, fala ligeiro. Achava que era uma agressão. E assim, eu tenho que pensar que eu sou da década de 70, 74. Então, assim, as mulheres com que minha mãe conviveu foram no início de 1900. Eram pessoas que viviam em sítio, que tinham uma visão da vida, do mundo muito fechada. Tá? Coisas que não cabem mais hoje. Minha mãe foi a rebelde da época dela, porque ela também não aceitou muitas coisas. E eu peguei duas gerações, o final da de minha avó, o meio de minha mãe. Então hoje eu me vejo como uma mulher da idade de minha mãe, um pouco mais velha que minha mãe na época, vivendo o candomblé hoje. Então eu vi muitas modificações. Modificações com o sagrado, em toda a liturgia, sabe? Então, o que mais eu sinto falta é da fé exercida de uma forma genuína. O que é de forma genuína? Não tínhamos muito, éramos muito pobres, não tínhamos nada. E orixá vestia, e orixá caía, e as pessoas faziam suas obrigações. Sinto falta disso. Eu sinto falta e vejo hoje a diferença. Foi uma evolução. As casas muito bem arrumadas, é necessário saneamento básico feito, mas também a descaracterização do ambiente de orixá. Eu vejo lugares hoje que não tem a natureza. Tem lugares que não pode, é meio complicado. Mas para ser um lugar de fato, que tem funções iniciáticas, é preciso ter a natureza. É preciso, não tem como. É preciso ter um pedaço de chão cru, pelo menos, eu penso. É Sim. preciso ter uma planta, uma árvore, ter alguma coisa. Não tem como você cultuar o sagrado se você modifica tanto. Lógico, se eu sou uma filha de orixá e tem pessoas que fazem reunião na casa para os seus, né, os seus guias e é apertadinho e tem que exercer a fé, tudo bem. Mas as pessoas que se propõem a ser iniciadores, pais, mães, zeladores, como queiram chamar, eles precisam preservar. Temos o Beobó lá. E outra coisa, há muito tempo já tinha africanos na Bahia, no Rio de Janeiro, babalaôs, e que não se metiam tanto na nossa história, né? Não era necessário. Então, o que acontece? Como todos os lugares... Eu não estou fugindo da pergunta, não, né? Não, não. Então, o que acontece? É, muitas vezes as pessoas não aceitam. Nós somos candomblé, batuque, nós somos brasileiros, temos a nossa miscigenação desde senzala ou muito mais. O que chamamos aqui é nosso, são os nossos ancestrais, é tudo isso mais um pouquinho. Então, o que acontece na África é diferente. Eu vejo o movimento na diáspora muito parecido, muito. Em Cuba é muito parecido.
Até a própria mistura, esse entrelace, quando você mistura um baiano, um cubano e um carioca, a gente se entende. A gente se entende. Tem as diferenças? Tem. O oceano está aí para nos dividir. Então não podemos copiar. Ah, ela é mãe, mas uma árvore também tem raízes e folha e nos distanciamos. Então não vou desconstruir para construir uma outra coisa. Os novos que estão vindo agora e que falam blé, 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 desrespeita a história, a nossa história, a deles, desconstrói a deles, sabe? Porque todos passaram por uma casa, raríssimos foram aqueles que não passaram, e tentam desconstruir o nosso como os invasores destroem tudo que encontram pela frente. Então, eu vendo tudo isso, essa é a minha conclusão. A fé genuína. Eu, Porque con- quando você... eu concordo, paó, pelo que a senhora falou. Eu me reverencio, sim, baixo a minha cabeça pelo que a senhora disse, porque é exatamente o que eu penso. A senhora não pode simplesmente hoje pegar o seu Ibá de santo que seu bisavô, que o seu avô, que a sua mãe lhe ensinou, entendeu? E simplesmente jogar fora, porque na África hoje, que tem a facilidade de ir, lá na África não é assim. Realmente, lá na África não é assim. Só que nós somos brasileiros, né? E a nossa cultura é miscigenada. Nós somos brasileiros. O candomblé, eu digo sempre, em toda reunião eu falo, candomblé ele é 110% brasileiro. Ele não tem outra coisa. A gente tem que seguir isso que a gente aprendeu aqui, dos nossos antigos, né? Porque senão a gente está jogando no lixo tudo aquilo que a gente está perdendo, que os antigos estão indo embora e a gente está perdendo, não é isso? Tem uma pergunta para reflexão. Veja bem, o nome do meu bisavô era Manuel Liberto de Souza. A mãe dele, que agora eu não lembro, minha tataravó, foi uma mulher cativa, ele nasceu liberto, mas ele herdou da mãe aquilo, todos os ourinhos, tudo, ele herdou tudo. E ele ganhou, como liberto, alguns escravos na região de Feira de Santana ganharam uma, uma área grande dos Souza. Então, por isso que eles são de Souza Liberto. Então, eles ganharam uma área daquela e ficou. Não foi colocado como agora eu não lembro o nome. Depois ele migrou, ele saiu do lugar, da Lagoa das Pedras, e foi para mais próximo da Feira de Santana. Que até então. E aí, tudo que ele plantou, tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, não era real, era mentira. Negócio é esse. Esculhambando, não pode. Não Não tem dá. como. Como é que ele conseguiu progredir? Como é que ele conseguiu fazer outras pessoas progredirem? Fazer um comércio local, sabe? E com tudo que ele aprendeu Sim, mãe. e passou, Sim, mãe. sabe? Até porque Não tem como. o que ele deixou para gente, o que eles deixaram para gente, não deixaram rindo. Eles deixaram com suor e sangue, chibatada, Muito, entendeu? Tiveram muito. que trabalhar dia de sol, chuva, e aquele momentinho ali que eles tinham de descanso, é a hora que eles cultuavam aquilo que passou para a gente, hoje a gente joga no lixo, porque na África não é assim. A senhora está corretíssima, Como. corretíssima, Não tem entendeu? como. Não tem. A, Eu sempre digo, respeite minha fé. Eu não quero. Essa Deus. Não, tolerância, não me importa, não me interessa, não quero que ninguém tolere nada. é, Respeite a minha fé e acabou. Vamos ser felizes. como é que, deixando essa parte para lá, que ela é meia polêmica, a gente vai tomar Né? pancada com isso, né? Como é que a senhora vê hoje? A gente até outro dia estava comentando sobre isso, né? Que hoje, antigamente, você tinha as lavadeiras do Abaeté, você tinha as lavadeiras de cacimba, você tinha os estivadores, né? Não tinha escolaridade nenhuma. E hoje, dentro do candomblé, a gente tem
graduados, né, médicos, advogados, desembargadores, enfim. Nós temos uma gama de estudados dentro do candomblé. Como é que a senhora, por causa disso, como é que a senhora vê o axé, a educação de axé hoje para a educação de axé antigamente? Será que denegriu alguma coisa? Será que perdemos a essência do candomblé por isso? Olha, Eu sei que eu te hoje botei numa, eu tô de língua solta hoje, viu? eu te botei numa Ai, tu sinuca de me bico. pegou. Adoro esse tipo de coisa. Geralmente eu virei uma pessoa não grata para muitos grupos. Também não participo de muitos grupos, então pouco me importa. A academia é muito boa, é necessário. Os investigadores assim chamados foi muito necessário, mas também eles acabaram muito conosco. Então, é uma verdadeira sinuca de bico. Aí sim é uma sinuca de bico. Por quê? Nos anos 70, houve um boom do candomblé. Todo mundo queria ser de alguma coisa. A rebeldia estava explodindo, acabando com a ditadura, e todo mundo estava muito rebelde, muita gente se refugiou nas casas de candomblé, e muita gente, para acabar e tentar ajudar, foram, foram cronistas da nossa vida. As pessoas escreviam o que aconteciam nessas comunidades. E muitos não foram sinceros, por causa do preconceito acadêmico, e até deles, porque foi um choque, Sim. né? Pessoas de outra família, de outros bairros, se refugiarem, porque a verdade tem que ser dita, dentro dos terreiros, né? Então ficaram ali bem escondidinhos e viraram cronistas daquilo, escreveram e tentaram nos ajudar. Mascarou muita coisa e escreveu muitas mentiras também. Então, foi uma faca de dois gumes bem mal amolada, sabe? Então, é muito ruim você defender, quando não é muito ruim você consertar quando você não escreve. Porque quando um acadêmico vai e escreve alguma coisa do nosso culto, ou faz uma tese, ou faz uma crônica, a pessoa que faz parte do culto, ela tem que reescrever e tentar derrubar aquilo. E aí que está o problema. Que alastrou, Como né? como é que tá? Como é isso? Sabe? Então, hoje, voltamos à academia. Eu tenho um filho que está fazendo direito, uma filha que está fazendo pedagogia, e que todos são iniciados. Os meus companheiros, pessoas da minha época, tinham vergonha. Eu tive um momento de vergonha da minha fé, tive, não vou negar. Jovem, querendo conhecer muita coisa, uma casa não tão conhecida, uma família, você vai liberta, é um nome tão estranho. E aí depois você percebe, sabe, que água boa a gente bebe quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras coisas. E você prova a água boa que você tinha e que você fez um pouco barrenta. Então, hoje, a academia, os acadêmicos são bem-vindos, desde que eles sejam, nossa, desde que ele seja ali grudado e tenha compromisso conosco. Não tem cargos sociais. Entre isso, mãe, o candomblé ele sofreu muitas mudanças da época. Eu já estou falando da minha época, que sou mais novo, né? Tô dentro do candomblé há 45 anos, mas confirmado eu tenho 30, entendeu? Mas eu vivo dentro do candomblé há 45 Então, anos. são 45 anos de candomblé. Porque quantos lá atrás só fizeram santo? Pois é. Quantos antigos só fizeram santo? Quantos antigos continuaram, deram as suas obrigações hoje, que é marcada, não tem que fazer, porque senão... Quantos só fizeram o santo lá atrás? Né? E eu participei de muita coisa lá na casa de Finadiara, que era do Oxum, eu sou Gandoxum, né?
que foi Oxum que me escolheu na casa dela. Só lá dentro fiquei lá 14 para 15 anos. Faço agora, dia 23 de abril, eu faço 45 anos que eu fui suspenso dentro do candomblé. E tem 30 de confirmado. Mas aí, o candomblé da minha época lá atrás, e quiçá da sua mãe, que é mais antiga, né? O senhor Lá, vai gostar de conversar com ela. ah, Eba, com certeza, com certeza. E o candomblé da época dela era muito diferente. O candomblé ele sofreu essas mutações, essas mudanças, né, em si. Virou, entre aspas, um meio de vida, um comércio, vamos dizer sim. assim. Né? Para alguns, poucos ainda faz o candomblé com uma fé. Como é que a senhora vê isso? O candomblé virando um comércio? Vamos lá. Bom, o grande problema, existe diferença. Pessoas que estão ali, devotos do seu sacerdote, vamos dizer assim, pessoas que é muito exaustivo lidar com pessoas, lidar com vidas, lidar com destino. Então, a pessoa tem que estar enclausulada. Essa pessoa merece estar ali ganhando, porque ela está trabalhando. Essa pessoa é digna disso. E não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, se ela for digna. Agora, você não passar, você passar um anos indo e voltando, você está ali de vez ou outra, agora eu quero meus direitos, porque eu quero ser o quê? Você vai falar que é tradição, uma coxa de retalho. Não estou criticando, mas não deixa de ser uma crítica, não sei, foi redundante. Mas é uma coxa de retalho. O que é que você vai formar? Quais são as pessoas que você vai formar? Eu acredito, voltando para lá para a década de 80, eu acredito que muita coisa começou aí, depois que veio alguns protestantes, né? Então, o que acontece? Porque, por causa desses fabricantes de fábricas de maluco, das fábricas de maluco. Então, você precisa ter um chão, você precisa ter o princípio, o meio, para chegar até uma estrada larga e aí fazer a sua estrada. Você precisa ter base, ou para qualquer pessoa chegar ao colegial, ao antigo segundo grau, você tinha que ter um bom pré-primário, um primário bom, porque senão você não fazia uma coisa boa. É verdade. Então você precisa de um tempo de clausura, você precisa de um tempo de aperfeiçoamento e de devoção. Então, voltando para a fé. Então, eu estou cansada, não existe cansaço. Você tem que, então, essa comunicação de ensinar o que é a sua fé, quem é você, qual o espaço que você ocupa dentro do seu terreiro, dentro da sua casa e o nome de sua comunidade, porque a partir do momento que uma pessoa inicia ele vai ser avô, bisavô, aí vai ser um bocado de louco. Sem saber de onde foi, para onde vai, sem saber onde começa, onde termina, É sem verdade. saber o que está na sua raiz, sem saber o que está na sua raiz. Então, copia o de um, copia o de outro, faz uma receita meia louca e perde toda a sua característica. Então, são essas pessoas, os vendilhões, que nos atrapalham. São essas pessoas despreparadas, porque estar dentro do axé não significa ser um iniciador com casa aberta. Existem tantas funções tão lindas, necessárias dentro de um axé, importante para uma iniciação, não só uma iniciação, para manter o axé a sua raiz, a sua família. Então, o comércio é a vaidade. Todo mundo quer ser grande.
Então, o problema foi também daquela questão de você é pequeno, fica quieto, calado, e você não existe. Então, as pessoas precisavam também ter uma autoestima. Eu sou alguém, eu sou fulano de tal. Então, aí virou essa loucura. Então, o comércio hoje, para fechar a pergunta, tá? Ele vem, o comércio hoje, da nossa religião, grande parte das pessoas despreparadas, que está fazendo muita coisa errada, conosco, tá? Vem por causa dos vendedores de sonhos, Vendedor de sabe? sonhos. Os vendedores de sonhos. Então, assim, receber pelo que você faz com dignidade não é pecado, é justo. Também acho. Eu também acho. Mas comercializar algo que não existe, Eu só não concordo quando a coisa é exorbitante. Isso eu é, não concordo. Fazer daquilo ali, porque tudo que você vai na loja comprar, hoje você vai comprar um obi, tá R$ 4, um obi sim, branco, d'água, né? água. Você vai comprar qualquer coisa numa loja, né? Tecido está muito caro. E era uma coisa que os nossos lá atrás nem dava muita bola para isso, né? Mas hoje eu conheço, eu estou falando porque eu conheço, né, pessoas que é mais fácil pagar 10 mil numa roupa de Richelieu e vá lá chorar o preço do cabrito do santo. É isso. Então, ó, por que você faz isso comigo? Eu não posso fazer nada. Eu sou aqui o perguntador, a senhora que tem que responder. Eu não sei, mas é isso. Então, depois tu for. Ó, porque eu acredito, a vaidade exacerbada para esconder aquilo que não tem. Porque quando você tem uma verdade, por mais simples que seja, quando você faz um morinho, quando você faz algo na sala, que é o último estágio, por mais simples que seja, uma chita, sabe? Você vê, você vê ali, você sente, você se arrepia, O cabelo sobe, né, mãe? Não tem. sobe, e você fala, da onde saiu essa força? Onde andava esse sagrado que eu não vejo faz tanto, É verdade. sabe? Então, todo esse luxo Cai por terra. cai por terra, porque muitas vezes é só um pano amarrado aqui, sabe? Ou na vertical, e aí vai, sabe? É verdade. Então, eu não, não é que eu seja contra o luxo, que é bom ter coisas boas, Ainda mais a senhora que é é da bom, Oxum, né? Ainda mais a senhora que é da Oxum, né? gosto, é coisa que tem que durar. Eu acho que você tem que comprar uma coisa boa para você não estar gastando dinheiro todo dia. Tem que durar. Você tem que comprar para durar um bom tempo. E comprar algo que dure é caro. Mas se você cuidar bem, também dura muito tempo, sabe? A minha mulher estava procurando uma roupa, ela tem 30 anos, a roupa de ração dela, a saia de ração dela, ela achou que estava lá dentro. Pois 30 é, anos e perfeita. e perfeito. É só cuidar bem. Quando a gente cuida, a gente não tem dois trabalhos. É isso aí. E algodão, hein? Cuida bem. Então, a formação das pessoas hoje no candomblé. Como nós vamos formar hoje a minha função, eu digo ao Senhor, com toda sinceridade, eu me voltei corpo e alma para o candomblé de uma forma bem intensa com o nascimento dos meus filhos. Com o nascimento dos meus filhos, quer dizer, eu amava aquilo, mas era minha coisa, Quantos sabe? filhos a senhora tem? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Tenho 3. Então, e quando meu filho mais velho precisou ser iniciado, aí que eu disse, pronto, agora. E aí, fui chamada pela responsabilidade, no sentido de, e aí, Ebomirose, você vai ter que sair do armário. Você vai ter que ele foi iniciado com 5 anos de idade.
Olha, A minha filha com 8, né? O caçula agora com 10. Não, ele foi iniciado com 10, mas ele tem 14, tem 4 anos. então, mãe, mas naquela época a gente iniciava as crianças e não era cobrado se vão continuar no candomblé. A gente iniciava porque era Era, segmento seu. Então, sim. amanhã não vai estar no candomblé. Não, eu fiz a minha parte. Né? Então, se sofrer alguma coisa, não foi por negligência sua. A senhora deu caminho, não é verdade? E eu espero que eles estejam hoje dentro do candomblé. Mas se não tiver, a senhora não tem que se crucificar por isso. Mas também tem aquela coisa, olha, o nosso tempo foi muito gostoso. Tinha muita gente, tinha templos aí com megafone que não mexia com a gente. É verdade. As escolas não mexia, não tinha, é, sabe, não tinha esse universo que tem hoje. E outra coisa, eu nunca deixei de usar o meu torso, eu nunca deixei de usar o meu leque. Então, no meio do bullying, os meus filhos foram muito sacrificados. Então, eu disse, ou eu tomo postura e tenho que ensinar para eles passarem o correto e se protegerem, ou eu tenho que, né? Então, muita responsabilidade, É, muita. Formar filhos dentro do axé hoje não é só o ato da iniciação, é até eles caminharem só e saberem se defender, é isso, sim. sabe? Para não se contaminarem, porque tem isso também. Porque eu não me contaminei, eu me deixei levar porque eu quis, mas eu sabia onde era a minha casa, eu sabia o que eu acreditava. E no fundo, foi inabalável. Eu não me abalei com nada, mas eu queria ver, queria criar limo, mas é diferente da geração de hoje, Muito, muito. Eu acho né? que até a energia perdeu um pouco da essência, porque eu me lembro da mãe de santo, da minha primeira mãe de santo, que me suspendeu, mãe Ara, uma ocasião que uma filha de santo de Obulu, teimosa, né, que não são teimosos, né? Isso é intriga da oposição. É, E ela não foi na roça numa obrigação que tinha lá de 3 anos. E ela me pegou pelo braço e falou: Gan, vem comigo. Aí eu fui com ela. Ela abriu o quarto de santo, ela falou assim: pega aquela quartinha ali daquele santo lá. E eu fui lá e peguei a quartinha daquele santo. E ela pegou e jogou por lá de fora a água assim. Ela falou assim: agora coloca em cima daquele santo emborcada, de cabeça para baixo. Eu falei: mãe, a água do santo, faça isso. Aí eu fui lá e coloquei. Não demorou 2 horas, essa Iaô estava chegando na roça com o pé cheio de sangue. Hoje, você vira o Ibá de cabeça para baixo e eles vão chegar aqui ano que vem. eu acredito no comprometimento. Aconteceu isso com minha mãe, Olha, mas foi minha avó. Não foi nem a mãe de santo dela, foi minha avó, olha. a mãe dela mesmo. Hum. E ela conta, minha tia conta, ela não conta isso, eu não ia contar isso nunca. Ah, tinha um bloco, era próximo do carnaval, não sei, tinha um ensaio de bloco, era o Badawi. Eles já estavam aqui em Salvador. E minha mãe toda empiriquitada para o Badawi. E minha avó, não vá, você não deve ir, Leleu, não vá. Todas vendiam acarajé na rodoviária de Salvador, era linda, né? Tinha Uhum. um bocado de baianas e a família tinha 2 pontos ali e era quase que 24 horas aqui. A vá ajudar a sua tia no ponto. Minha mãe foi, fez o que tinha que fazer, ó, como diz aqui, vazou. Aí, segundo minha tia disse, minha avó disse, tá, tudo bem, ela está no tempo de se divertir, mas 4 horas da manhã ela vai estar em casa. Hum. Simplesmente. É, dizem que todos nós, a minha mãe fez isso, eu que não fiz com meus filhos. Ela tinha um pouquinho do cabelo e um pedacinho do cordão umbilical. Aí, já sabe, Dona Helena bateu em casa, louca de dor de cabeça,
louca, 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 mamãe, mãe, 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 e bota o pano preto bota um pano no rosto, e a cara inchada, dor de cabeça. Aí ela disse, olha para a cabaça. Era uma cabaça que tinha na porta, assim. Sim. Porta. Minha avó. Então, assim, ela aprontava. Minha avó não era ela não era de bater. Ela só arrastava o chinelo, só isso. Não batia, arrastava o chinelo. Então, era isso. Então, as mães tinham também um bom controle com os filhos. Sim, sim, mas hoje a gente não vê mais isso. Mãe, vou lhe fazer uma pergunta para a gente passar para um outro assunto. A senhora já presenciou ou sofreu, não é que a senhora ouviu falar, a senhora já presenciou ou sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Já presenciei, já vivi, e eu tive que ir na escola do meu filho. Isso foi o que mais doeu. Mas o que mais me chocou eu nunca liguei. Eu acho que eu era vista banada. Sei lá, eu era muito convicta do que eu acreditava, que então, ninguém poderia falar o que quisesse, não me importava. E a abordagem era diferente. Foi no terminal da França, em Salvador. Eu estava vindo do trabalho, isso tem um bom tempo, e uma IAO, quase no final da tarde, toda, sabe? Eu Fechadinha. acho que a pessoa que estava com ela atravessou para pegar alguma coisa, e por alguns minutos ela ficou só. E daí os urubus chegaram. Vamos fazer uma oração. Homem de Deus. Eu fiquei enlouquecida, sabe? Eu não sabia que eu tinha tanta fé e acreditava no meu sagrado. Foi naquele momento que eu vi aquela pessoa, aquela Iaú, sendo agredida com alguns protestantes em volta dela fazendo uma oração, e ela ali toda recolhida, vivendo aquele inferno. E eu só não chamei ninguém de santo, e puxei ela para mim, sabe? Eu sou pequitica, sou muito miúda. Eu puxei ela para mim e mandei que eles viessem. E daí já tinha chamado a atenção do terminal da França todo. E aí eles pararam com aquela pessoa que veio, pegaram o primeiro carro e foram. Isso foi uma das coisas mais agressivas que eu já vi, sabe? Mas, e depois foi meu filho, que meu filho é de Oxalá no Sul, e ele precisou ir para a escola. Ele é alguém, mas ele precisou, né? Ir para a escola parabenizado, né? Até o tempo dele. Sim. Eu cheguei, eu fui até a escola, a direção era protestante, e uma escola pública, e ela disse, mãe, não tem condições de seu filho estar sofrendo bullying, a culpa não é minha, é dos alunos, então vocês que têm a fé de vocês, vocês precisam, a senhora precisa o quê? Não, não entendi, não compreendi. Então, eu vou dar o tempo que ele precisa, depois ele vai repor. Digo, olha, a senhora não está protegendo meu filho, quem tem que proteger sou eu. Eu agradeço, mas ele tem que ficar firme e forte, ele tem que enfrentar tudo com dignidade. E ele não vai tirar a farda. Antes disso, eu já tinha passado na Secretaria de Educação, já tinha feito escrevi e registrei a carta e já cheguei. Eu estou trazendo a solução para o nosso problema. Ele não vai ser afastado, ele tem o direito de estar, porque se fosse um muçulmano, se fosse um judeu, aquela conversa toda, que tem seu processo iniciático estaria sendo tolerado. Então, portanto, ele não tem que ser tolerado nada, ele vai ser respeitado e ele vai ter que enfrentar isso, porque vai ser o dia a dia dele. É normal. O normal é que a escola não ensine a tolerância, a educação. Estamos num país laico e eu não aceito também oração antes das reuniões. É bom que a gente conversa sobre isso também. Eu falando para ela, né? Então vamos acertar nossos ponteiros e a gente está feliz, ele vai continuar vindo para a escola. Ela, não existe isso. É só isso. Pronto. Porque quando você aceita, você bate no teu peito a intolerância, você levanta a sua cabeça
e não baixa a sua cabeça, você mostra, eu estou aqui. Pois é. Manda que ver, o que vier, vem, e a gente está aí. Bom, gente, eu estou conversando aqui com mãe Rosiane, do Recôncavo Baiano, propriamente dita, oriunda lá perto da Pedra do Cavalo, São Félix, né? Eu conheço muita gente lá, né? Tem o pai Carlos Lomim, tem o terreiro Raiz de Airá, ali, Ah, que hoje é dirigida por mãe Mariá, nossa, tinha Qué de Mariá, Kessia, né? tantos terreiros pequenininhos escondidos por ali, que eram lindo. Mas esse não é muito pequeno, não, porque ele é bem na. Ele tem um portão que dá para o Rio Paraguaçu. É Paraguaçu? É, Paraguaçu. Então, ele sai, o portão sai dentro do. Sai um portão Quase assim, está dentro do todos. Rio. O de minha mãe também tinha uma nesguinha assim que dava para o Paraguaçu. Que maravilha, aquilo ali. É, as terras lá são grandes. É, É, e tem uma. é na parte de baixo do Paraguaçu ali. Sim, E quando eu estive lá em janeiro, se Deus quiser e a gente estiver com saúde, eu vou estar lá em São Félix. Vou estar pronto. ali. A região do Paraguaçu tem muita gente de santo, de gente de tradição que poucos falam. Por exemplo, Isso. no Nagé, no Coqueiro, sabe? Sim. Muita gente que faz um candomblé gostoso das antigas, Sim. Como é que é o nome daquela aonde que eles entregam ali? Eu tive lá, inclusive, para levar um balai lá para Oxum, ali na na Pedra da Baleia. Pedra da Baleia. Pedra da Baleia. Nós estivemos lá com o Carlos, com o Lomim, e fomos lá levar um presente, foi muito bonito. Mãe Zelita mora ali, Zelita de Iemanjá, que ela é irmã de santo do Babalaô Ivani, entendeu? Bom, enfim, tem muita gente ali que a gente conhece, né? E é muito gostoso aquele lugar, né? Pena que todo lugar tem violência, hoje eu não sei como é que está aquilo lá. É, Mãe, mas aí a gente está conversando aqui com mãe Rosiane, né? 30 e alguns anos de feita, e ela tem alguma coisa para nos ensinar, fora isso, todas essas perguntas que eu fiz. Agora eu vou entrar no assunto que eu já agora, né? venho procurando há muito tempo. Há muito tempo. Mãe, conta pra gente o negócio do talo da mamona. Então, é, essa questão do talo da mamona não é da raiz, né? Não é do Arainã, não é do Casa Caiada, é dos libertos, é fonte dos libertos, sabe? Ah, não é? É, Então é da família. é da minha família de mãe, Ah, da tá. minha Espero que ela mãe, não brigue contigo, da viu? minha mãe. Então, bom, sertão adentro, porque Feira de Santana é a princesa do sertão. Então tem muito cultivo de mamona. Vamos para eu poder explicar tudo isso, e a gente vai para uma questão histórica agora. Sabemos que os primeiros homens que vieram na condição de escravo foram do Daomé, foram do Congo e adjacência. E as fazendas do sertão, os sertões, eles vinham pelo litoral e entravam o sertão adentro. Só que interessante que Feira de Santana, ou Feira de Santa Ana, é um grande entrocamento, é a terra da passagem pelo rio e de norte a sul. Então, o tráfico lá de escravos foi descarado. Ah, é? Eu achava que era Salvador. Ó, porque assim, vinham por Salvador, mas temos o rio em Feira de Santana, que desemboca em várias cidades. Então, Ah, essa eu não sabia. é, eles vinham por Cachoeira, por Santo Amaro, Sim. Cruz das né? Almas. É, sertão, ou seja, agora me perdoe, eu não lembro o nome do rio que corta a Feira de Santana. Que, na verdade, são dois, né? Porque Santana dos Olhos d'Água é muito rio
que passa é um grande manancial. Não lembro agora. Então, o que acontece? Foram muitos homens traficados, muitos homens na condição de escravo para aquela região. Muitas fazendas. Feira de Santana, até 10 anos atrás, era grande produtora e vendedora de gado. Ah, tá. Se fazia a cota, a arroba do boi, por Feira de Santana e essa cota era nacional. Então, imagine quantas fazendas tinha nessa região. Né? E a mão de obra escrava. Então, o que aconteceu? Como é porta do sertão e sertão adentro, muitos homens na condição de escravo, do jeito que nós chamamos, né, o povo que hoje é do Benin, o povo de Angola, ficou por aí. E se juntaram muito com os índios. O nome da minha avó era Maria Viviana Tapi, sabe, que era Tapuia. Então, muitos negros O rio que corta a Feira de Santana é o Jacuípe? É, Rio Jacuípe. Isso, agradecida. O Rio Jacuípe, então, é imenso. Tem muitos braços que vai para vários lugares. Sabe? Então, o que acontece? O tráfico foi muito grande. Então, muita gente não conhece o que acontece na região de Feira de Santana quando se fala dos mistérios dos homens escravizados. Quando codificaram o candomblé, codificaram nesse formato que conhecemos para trás, na região do Recôncavo e centro, na Baía de Todos os Santos. Eles não codificaram as manifestações que aconteciam no interior, né? Que nós vamos voltar para a cachoeira. Peraí, mãe, só um minuto. Tá vazando um som aqui. Não, tá bom. Continua, mãe. Então, esses homens escravizados conheciam muito conheciam o café, eles conheciam o Feira de Santana é uma cidade, uma região que tem muito serralheiro, conheciam o ferro, sabe? Pro lado de Maragogipe, tanto pelos índios do Recôncavo, tanto pelos índios também pelos homens escravizados, o barro. Então vamos para a cultura da mamona, né? Vamos lá, a cultura da mamona. Então, até hoje a mamona é moeda nessa região. Se troca tantos quilos de mamona por tantas coisas nas grandes miscelâneas, que ainda é chamadas as miscelâneas, ou mercearia. É mesmo? Ainda sim, eu vou lhe mandar umas fotos. Depois que a gente conversar aqui, eu vou enviar para você umas fotos. Sim. Então, a luz era provida, a monocultura do óleo, do azeite, o óleo de baleia, enfim, tudo que se tratava de óleo vinha dessa região. E a mamona, ela é sagrada, ela é divina, do seu caule, a sua semente e a sua raiz. Então, na minha família, através A senhora da família conhece, materna, a senhora conhece o nome da folha da mamona como eu e o Lará também, não? sim, sim. Então, tem uma que é só distinta que agora eu não lembro, realmente minha cabeça está muito, que ela tem uma verruguinha em cima, que ela parece uma variante dela, e ela parece uma folha de macaxeira ou de aipim, que é a mamona vermelha. Essa Tem não dois tipos, serve. tem dois tipos não, ela serve, mas é muito difícil. Eu vou mandar para o senhor. Então, a extração do óleo de mamona. Com a extração do óleo de mamona e todo o seu caule para a religião, para a minha família, ela entrou assim, contando a minha mãe, a minha avó, que, como todos conheciam, quem começou com essa extração, como carrapatos de campo, Carrapateira. né? O carrapato
o estrangeiro não conhecia muito isso. Não conheceram os homens, né, na condição de escravos. E aqui tinha bastante. Então, eles usavam para rituais da nossa religião a extração do óleo para rituais tanto iniciáticos quanto também para a despedida, para xixi, para o tirim, para tudo isso. Porque ele é purificador de ambiente, ele é purificador de corpo, O e óleo? ele é rejuvenescedor. Vou tomar banho com óleo de É, mamona. ele é rejuvenescedor. E quase que não se usava, porque não tinha ali o dendê. Sim, Poucos conheciam o dendê, usavam mais o olicori para rituais, para a confecção das casas. Existiam, mas poucos usavam, sabe? Poucos sim. usavam. Então, eles conseguiam extrair o óleo do licori e o óleo da mamona. Mas o óleo da Então, mamona ele é extraído de quê? Daquela semente? da Daquela semente, bolinha? da semente, da semente. A mesma técnica que é empregada para o azeite de dendê é empregada para o carrapatinho, para Então, a semente da mamona. então, precisa ele estar seco ou ele verde? Não, ele precisa estar seco. Ah, então é da semente. É da semente. O óleo Sim. de rícino, né? O óleo de rícino. E ele era ele era usado não só para fazer cerca, mas também para ritual, para usos rituais. Então vamos lá. Agora a pergunta. A pergunta é a seguinte: É quase específica. Porque é tanta coisa, sim, né? Como é que faz o pavio? sim, é essa a pergunta. Não, tem duas formas específicas de fazer esse pavio. Eu vou contar para o senhor a forma mais prática que é feita hoje, porque leva pouquíssimo tempo, tá? Que tem um ritual, mas é muito suave. Por exemplo, a folha da mamona dá os seus talos, não dá? Sim, Aquele sim, canudinho? sim. Bom, Veja só, eu não quero que a senhora conte o segredo, não, tá? não, eu vou contar o que é necessário. Isso. A ordem dos fatores não vai alterar muito o resultado, não. Ah, Então, vamos lá. O caule, de fato, é algo trabalhoso, com os seus nós também é trabalhoso e precisa de um ritual muito complicado para extrair esse óleo, para acender esta lamparina, que também é feita o só para pavio. dar uma apanhada. As pessoas que conhecem o pé da mamona, ele fica mais ou menos, ele fica cerca de o quê? 3 centímetros de espessura? É, tem pé de mamona que dá mais. É, dá mais, né? Vamos É, lá. Então, ele dá aqueles nós. Então, quando a pessoa parte e vem aquele olhinho, e, parece um coco, parece um copinho, fica um copinho. O senhor já isso. partiu? Já, É isso? já. Então, aquilo dali é furado. A gente coloca o que? Parte o talo do dendê, parte e fura aquilo ali. Tan, 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 tan. Ah, não abre o talo da mamona, então. Não. Ele é O senhor fechado. lembra que ele tem o nó, que ele fica feito um copinho? Ele é tipo um bambu. Ele tem um nó, É. exato. Tipo um bambu. Isso. Então, da forma como ele é partido, você vai ver e ele vai. Então, Vai fura furar aqui. ele, sim, sim. É. O primeiro processo é na escolha do talo do dendê, que tem que ser machucado não com uma pedra, não com um ferro, Sim, tem que ser com uma pedra porosa, tipo uma pedra pumice, uma sim, pedra de sim, sim. rio, para não queimar as fibras dele, tá? E também para sair o, o óleo que tem no talo do dendê, que eles vão se conectar. Aquilo dali é colocado dentro de vasilhas, fechado, e eles fermentam um pouco, porque depois o cheiro é um cheiro bem forte. Sim. Mas Porque a mistura mamona. água. Não, seco.
Sim. Só é colocado no escuro por algum tempo, vamos dizer 15 dias, ele vai se misturar, depois ele é colocado ao sol. Esse é o processo mais complicado desse tipo de lamparina. Então, o que acontece? Uma química interessante. A, o óleo do caule, a ricina, vai passar para o talo do dendê, não é Ah, isso? tá. Vai o talo do dendê que vai virar o pavio, então? Nesse caso, temos duas formas de fazer. Nesse Ah, caso. Então, o que eu falei antes? Tem que ter muito cuidado com a escolha do talo do dendê, porque ele não pode ser. Ele vai escolher, vai botar para secar, depois vai bater a fibra para ficar fibroso, aham. né? Ele depois vai furar, depois ele vai ser fermentado, vai para o escuro, e a propriedade ricina vai para o talo Do dendê. do dendê. Gente, Depois mas vai para o. eu vou falar para a senhora, é difícil, hein? Não, não é difícil, não é difícil. Precisa paciência e só dominar um pouco a técnica. E aí vai para o sol, para ter mais propriedade, para a luz ficar mais forte. Ele depois é banhado, a bucha, que já virou uma bucha, o talo, Sim, o caule já virou uma bucha. Porque a gente sabe que ela é esponjosa, não é? O isso. caule não é aquela esponja, ela já secou porque já passou toda para o talo do dendê e ela ficou feito um algodãozinho, algo, né, esponjoso. Aí o que é feito? Ele é embanhado no óleo de dendê, ou no óleo De mamona. de mamona. E é colocado, o mais interessante, que é colocado assim, a gente chama de panticezinho, uma cabacinha Eu sei, pequenininha, sei, sim. Para manter o óleo. só que com a terra, aí é que é outro mistério, né? Eu não vou contar esse mistério, mas tá. É uma terra bem preparada, é uma terra preparada, fininha, bem fininha, sabe? Uma terra bem fininha com determinados elementos para sustentar a terceira etapa do pavio. A terra, olha só, a terra sustentando essa bucha, a terra cheia de óleo, com aquelas propriedades, Sim, ela vai alimenta, umedecendo essa bucha e ela vai mantendo a luz acesa. vai mantendo a luz acesa. Aí Gente, agora e não vamos para uma. adiantam tentar fazer assim, porque não vão conseguir. Isso é um estudo, isso é uma alquimia. É uma alquimia, né? E ali eram feitos todos os orôs, tudo que era necessário. Agora vamos para a segunda, que é mais prática. Não tem muito segredo. É preciso ter paciência para encaixar um tubinho no outro. É o talo da mamona, o talo da folha da mamona. Ele é trançado. Não. Ele não é um canudo? Sim, Não. Se a mamona for muito velha, o pé da mamona for muito velho, ele vai dar uns talos grossos. sim, Aquele de cima. sim. Vai dar bem grossinho, né? E os mais novinhos não servem, tem que ser do meio. Vai fazer o quê? Mediano. Então, e tudo isso, antes de colocar para secar, tem que passar pelo processo de bater. Vai ter que bater com uma pedra porosa, tá? Sobre uma madeira Hum, velha. Tem que ser uma madeira velha, porque a madeira ela não vai absorver e também não vai botar muita propriedade. sim, Então é colocado o quê? Pega essa madeira velha, banha essa madeira com o óleo de rícino, ensopa ela, porque a madeira velha ela tem aqueles sim, riscos, sim. né? Está toda Isso. enrugadinha. Então, para bater fica melhor e não vai machucar a fibra. Não é isso? É. Então, aí vai pegar uma pedra com muito carinho e vai bater, Mas né? e No se talo. passar esse talo? Isso vai uma coisa aqui de ideia de maluco. Sabe Vai. aqueles roletes tipo
de caldo de cana, de passar macarrão. E se passar esse talo ali, não resolve? Não. Porque como é que vai liberar a propriedade dela? É, Porque é ferro. O ferro vai queimar. é verdade. O ferro vai queimar. Então vai deixar, vai selar, porque ele tem que bater para ele ficar poroso. A fibra tem que ficar, porque quando bate sobre a madeira antiga e a pedra porosa, então vai abrir os poros, não vai machucar a fibra. Entendi. O senhor entendeu? Se colocar um rolo, né, vai Uhum. machucar a fibra, vai queimar e não vai sair nada. É Vai verdade. vedar vai vedar os poros. É verdade. Não é isso? É. Então, é um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena. É bem arcaico esse processo, né? Mas vale a pena. Não, Então, não estou cogitando que, vale, que não, não vale, é sim. mas é É, mas arcaico. quando tem a manha, bate tudo de uma vez só. É mesmo. A É, senhora já tipo, fez? Essa é a pergunta. várias vezes. Várias. A gente brincava com isso. Precisa, Fazia, fazia precisa vir, cachimbo. As precisa vir no crianças, Rio para fazer um workshop disso aí. as crianças fazem cachimbo. Brincava de fazer cachimbo Brinquei com isso. muito. Não é isso com a Sim. mamona? E a gente descascava ela assim. Então, quando a gente tem um contato com ela, parece que ela pega a gente pega ela e fica todo mundo da família, ela responde a gente direito, É, não é? que legal. E quando a senhora faz esse talo, aí a senhora usa como recipiente uma cabaça, uma cabacinha, vamos dizer assim. Esse é melhor, essa segunda parte é melhor. Aquele outro do tronco é bem mais complicado. Essa do talo da folha, como eu estou falando para o senhor, é bem mais rápido. O trabalho é esse. Então, como eu falei para o senhor, uma mamoneira mais antiga, o talo da folha às vezes dá um pouco mais grosso. O canudo dá, né, mais grossinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse processo de bater para liberar a resina, para liberar, né? Ela vai botar para secar. Hum. E o que, que vai acontecer? O outro talo, já marronzinho, quase murcho, a gente vai colocar um talo no outro. O senhor conhece a mamona, sabe Sim, como sim, funciona, sim, sim, não é isso? sim. A gente vai colocar um talo no outro, um dentro do outro, um dentro do outro, certo? Entendi. Entendeu? Aí vai. Pronto. Ele é torcido? Não, Não ele não precisa? pode. Não, porque como a gente já bateu, já liberou tudo que tinha que liberar, ele está esponjoso, porque ele não tem aquela propriedade do caldo. Ele é puro, né? Ele só tem a fibra. Mas ele vai servir como pavio? Vai. Por que ele vai? Porque o senhor sabe que quando o talo murcha, ele fica bem feinho, bem É, sequinho, não é? é. Se secar demais, ele até espedaça na mão, porque o ar levou. Então, quando a gente bate e libera, então abre como se fosse uma circulação, circula no talo, circula. Então, Entendi. espalha toda a resina nele. Então, a gente vai colocando um sobre o outro, um dentro do outro, e mergulha no rícino. Sim, que aí Mergulha. ele Ele vai. vai dar A gente, consistência junto, é, né? pois é. Sabe como a gente brinca com um papel dentro do outro, faz aquele canudinho de papel? Sim, É como sim. se fosse esse. É como se fosse isso. Só que é um canudo dentro do outro, tá? Então, ela vai absorver e vai segurar. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, tem pessoas que têm um porta-vela, então, ou você vai colocar areia, bem fininha, ou um algodão não, porque que fica ensopado, e a gente acende a ponta, e ele fica aceso durante horas. A senhora deveria fazer um vídeo, É, fazendo um vídeo, fazendo esse processo do mais, lógico, a senhora não vai botar nenhum segredo ali, mas fazendo um vídeo desse processo do talo da mamona, que não é então, longo. não, é esse material que eu separei para enviar para o senhor. Ah! Então, Eu disse para o senhor, demorei, mas eu aham, estava me organizando
para a gente poder fazer uma coisa direitinha, bonitinha, para poder passar de uma forma melhor. Então, eu estudando, conversando com a minha mãe, qual é a forma que vocês faziam para ir para a festa? Elas acendiam um pavio para ir para a festa, para ir de um lugar para outro. E quando as pessoas. E eles levavam também, porque quando passavam pelo caminho, se apagasse, o outro já deixava aceso para iluminar o caminho, porque também tinha muito mosquito. E ele é repelente Então, isso me também. interessou bastante, porque. E outra coisa, né? Era muito escuro, não tinha luz, né? Então uma pessoa tinha que Exatamente. andar E, com. du, e duro, então, eles faziam assim, às vezes eles colocavam na cerca e a pessoa passava, os que já conheciam, e deixava ali aceso. E ele dá uma luz tão bonita, porque começa azul, depois fica meio que amarela, sabe? É bem mais encantadora do que o da vela. Então, é usado. Nós usamos isso hoje. A irmã dela fez aniversário e fizeram todo um ritual assim, né? E elas lembrando de que brincava de arrozinho com esse canudo. Eu contando, buscando a história, né? E elas foram puxando, né, as brincadeiras de infância com a mamona, esse relacionamento. E a confecção do óleo da mamona, que não é difícil, é uma nata. O óleo da mamona é uma nata. É socada o carrapato, a semente seca, né? Tem que juntar uma boa quantidade. Sim. É tocada, depois vai jogando água, aí coloca para ferver dentro de um caldeirão, e Sim. a nata vai subindo e vai sendo tirada e colocando em um outro recipiente, vai subindo, vai espumando, assenta a espuma, e aquela nata vai sendo colocada em outro recipiente. Que Aí legal. coloca a arupemba, ou seja, eu não sei, eu chamo de arupemba, né? Eu não sei o A que que é. peneira, a Ah, peneira, peneira. Tá, a tá. peneira. A arupemba, na verdade, ela é quadrada e feita com o talo ou licuri. Então, às Sim. vezes, ela é bem mais fininha. Então, colocando 3 ou 4, uma sobre a outra, para ficar melhor. E até como bagaço dela serve para outras coisas. Mas também, como ela tem uma toxina, não pode ser colocada em outro lugar. Se faz um outro processamento, faz um outro processo para também virar, o bagaço dela também vira fogo. Que serve, faz a bucha para acender fogo de Olha, lenha, faz muita coisa. Então ela é 100% que nem um boi. Aproveita tudo da mamona, quer dizer, tá? conclusão, Então, o Lará não serve só para Lubagé. não. Nossa, ela serve para tanta coisa. Ela é extremamente sagrada. Ela é tudo. E ela pega de Exu, Oxalá, né? Pois isso não é nenhum segredo. Existem alguns rituais de despedida que é lavado a cabeça com ela, Sim, sabe? sim. Então, ela é o início, o princípio, ela é tudo. E nós acreditamos que existe um orixá que mora aos pés dela. Tanto que dá uma formiga abençoada. É mesmo. Dá uma formiga abençoada, aquela formiga Eu sei cortadeira. que a gente chama de. Aqui a gente chama de formiga mijona. E dói. Nossa! Dói. E aí, o pé dela tem 2 guardiões. Ah, é? Tem 2 guardiões. Sempre dá um cupizeiro. Quando é barro, dá um cupim enorme de chão. Quem quiser que procure, não fale. Eu não. Mãe, mas que maravilha. Eu viu, mas eu quero o material. Quero que a senhora me mande o Não, vou material. enviar com muito carinho para o senhor. A senhora, a profissão da senhora é qual? Nossa senhora. Contradiz tudo dentro da minha religião. Bem, eu sou perita criminal. Eu comecei como técnica em necrose, ou seja, né? Não, sei o que é. E aí eu passei, né, para perita, uma questão mais burocrática, e é essa aí.
Ah, que- Trabalho e a senhora hoje trabalha. não mais ligada ao Estado, numa cooperativa ao Estado da Bahia. Ah, não? Não, porque assim, nós trabalhamos com peritos legais. Existem cooperativas desses peritos que. Eu não sei como é que fala. Nas, na área de professores, tem o. Não lembro como é que fala, o REDA, alguma coisa assim. Aqui na Bahia tem o REDA. São cooperadores do Estado. E o Estado contrata. Então, assim, eu presto serviço para o Estado da Bahia, Terceirizada. sou terceirizado. O meu chefe, corpo da empresa que eu trabalho, e trabalha para o Estado da Bahia e adjacente. Né? Então, ele tem a questão particular dele e também tem com o Estado. No estado. Parabéns, eu adorei de saber que a senhora é perita, porque é uma profissão pouco reconhecida, né? É, Pelo menos que a sim. gente não vê falar tanto, né? Pouco reconhecida, mas de uma importância tamanha, né? Porque hoje, por exemplo, se tivéssemos a profissão de vocês, se fosse um negócio muito mais sério, tinha muita coisa elucidada, né? Que não está tá aí por trás dos panos, debaixo dos panos, não contratam, Sim. né? Você sabe que esse ano, nesses 2 anos de pandemia, eu refleti muito porque eu estava na minha nessa profissão, que toda a minha família foi contra, minha família é religiosa. Você tá louca, eu sou mulher de Oxum, sabe? Esse negócio, lidando com defunto, fazendo, lavando defunto, Ah, esqueceu a parte de ação, pô. abrindo defunto. Eu disse. Aí eu falei para minha mãe, Leu, olha, eu sou sua filha, eu fui parida por Inhaçã 4 vezes. Minha avó, a a mãe do meu bisavô, né? Minha avó, a senhora, a mãe do meu pai é de Inhaçã. Então, só a minha cara, É, ninguém diz é que mora uma verdade. água doce É, aqui, que afoga. mas essa água doce às vezes fica salgada, viu? Eu sei, esse povo. Né? Não, eu digo que as pessoas de Oxum é uma avalanche, sabe? Quando o morro molha, Mas eu é falo, água na encosta. eu É falo, água na encosta. É eu, melhor deixar eu quieto. falo, eu falo pior, vocês são um barril de pólvora. É, porque a gente perde o juízo, né? Perde, Totalmente. perde de verdade, perde Eu de realmente. verdade. Mas aí a senhora diz assim para sua mãe: mãe, ho, Pois é, acabou. acabou. Então, assim, foi muito difícil, mas eu entendi isso fazia parte. Eu acho que quem colocou isso na minha cabeça foi minha mãe pequena, Hum, porque a função dela as pessoas não conhecem, mas dentro da família de orixá dela, ela era uma mulher de Ogum, Ogum Tonã, orônimo, quem fala muito em algum Tonã é a mãe Cristina. sabe? Eu não sei se é a mesma pessoa, que é a minha querida mãe Ogum Tonã, sabe? Dona Calista Ferreira da Anunciação, Maragojipana, problema, barril dobrado. Eita, É, e ela tinha essa função. Ela era uma mulher que cantava uma xexê, que dançava, e quando as pessoas, ela dizia todo dia se nasce santo, todo esse povo da Aru, que ela falava, todo dia esse povo da Aru, e quando a terra come, é o que dá mesmo? é Ninguém verdade. sabe, né? Aí ela dizia assim, meu pai, Velsar todo mundo sabe, eu quero ver desvelsar. Aí vai Aí vai chamar fulano, cicrano, betano, que não é nem da família, não sabe nem onde foi a pedra. Aí, de repente, botar umas cantigas, chamar alguma coisa para deixar para você lá, depois se ferrar, né? Para ter que chamar de novo para pagar para tirar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diversar
é um apoio. Então, ela sempre me colocou isso, ela sempre colocou isso na minha cabeça, sempre. Todo mundo dá comida à cabeça, todo mundo esquece dos pés. É Que é verdade. o primeiro a comer e o último também. É verdade. Mãe, a gente está quase estourando o tempo aqui. Ai, meu Deus, ela tá vendo? Se eu me É faz tanta isso, coisa para se eu me falar, né? Mas faz não vai isso. faltar oportunidade, a gente vai ter outras resenhas dessa. Eu gostaria que a senhora deixasse agora as suas considerações finais e a senhora deixasse um recado para esses pais de santo, mãe de santo, né? Vamos dizer assim, zeladores e zeladoras novas que estão chegando no Candomblé agora. O que a senhora deixaria de conselho para esse povo? E as suas considerações finais, porque nosso tempo vai A estourar já já. princípio, eu lhe agradeço, eu lhe tenho muito respeito, Obrigado, mãe, obrigado. muito carinho. Eu É bom. sou pestrosas e eu, com o senhor, me sinto muito à vontade. Obrigado, é mútuo isso aí. Eu me sinto muito à vontade, então eu tenho eu espero que eu possa ser recíproca com o seu carinho, o seu afeto comigo, o afeto e minha família, tá? Meus respeitos, sua bênção. O Mulu Eu, mesmo que possa nos abençoar sempre e nos banhar com aquele buburu nos livrando dessa doença, essa maldição e danada que está aí assolando o mundo, né? a consideração, como eu falei para o senhor, eu trabalho com o fim. Todos os dias, quando eu vejo um cadáver, mesmo hoje, não manipulando, raras vezes eu vejo para onde foi tudo. Nascemos nu e morremos nu, e às vezes não levamos nada, literalmente nada, porque preciso preparar para os velórios compridos e não se leva nada. Então, temos que voltar à nossa fé genuína, cultuar o orixá. Quando eu peço a bênção ao Senhor e quando vem a volta, estamos nos respeitando. Precisamos cultuar o ser humano, porque somos o orixá. O orixá está aqui como uma moleta para nós, mas sem o ser humano não existe o orixá, não existe essa terra de louvação. Estamos aqui para contemplar. Precisamos contemplar um ao outro, então precisa respeito. O que as pessoas precisam hoje é respeitar de verdade, porque eu não dou bênção a todo mundo e não peço, porque é preciso se respeitar. E ficar uma coisa só rotineira não funciona. Ou é de verdade ou não é. Então, assim, senhores, senhoras, não vamos fazer um grande carnaval com o que temos. É precioso, tanta gente morreu, tanto sangue foi derramado e ainda é derramado de formas diferentes. Quantas pessoas estão exauridas? E é preciso lembrar que, onde é o princípio ao fim, se você não conhece a sua família, se você não faz a sua, o seu pilar forte, porque o pão não é só de uma casa, você é o pão. Se você é forte, se você estuda a sua família, se você organiza a sua família, mesmo que seja uma família que não seja muito conhecida, mas se você conhece a sua família, ou você quer o melhor para os seus, faça a sua casa certa, organize sua casa, ensine os seus filhos, não é bruxaria, não é feitiçaria, é como ser um orixá. Simplesmente assim. Porque hoje estamos no que estamos por uma grande responsabilidade nossa, dos nossos ancestrais, não. Da vaidade, da cobiça. E como Oxum é a senhora Tá dos vendo? Eberés, eu termino assim, ou eu acrescento assim. É um Orim que eu amo muito, tem muito a ver. E me traz muitas recordações, sabe? Para algumas famílias, é diferente, mas a minha família, Oxum e Bamiro, Hoje um solar de fobi. não é? Então, assim, Oxum, Mila, Milaio, Caçambó.
né? Vamos nos respeitar, É só que a sabe? gente Vamos pode. respeitar o nosso adoxo. É só o que a gente Oxum, precisa. Aí ela vai assim, ó. Oxum, orixá, Emi, Oraieieo, Ekun, Osun, Efun, Laio, né? Afumã. E aí vai. Então vamos nos respeitar, É, porque tudo começa na água, tudo termina com a água. E para abrir um eberê em alguém precisa de responsabilidade. é verdade. E sem dizer que o nosso corpo é mais de 70% de água, né, mãe? E a gente tem que ver isso aí. Eu tive, Com certeza. eu tive uma senhora que falou para mim o seguinte: o povo ele é muito egoísta. A gente não aceita perder. Mas se a gente parar e pensar que a gente nasce pelo um buraco, ouve pelo um buraco, come pelo um buraco e quando morre vai para um buraco, Pois é. né? E no caixão não tem cofre, no caixão não tem baú. Então a gente só vai o corpo, quiçá vestido, Pois é. não é? E de uma E nem a coisa. roupa nós temos o direito de escolher. Pois é. Sabemos o dia, talvez, que vamos nascer, mas não sabemos como vamos morrer. Não é E eu sei verdade? disso. Olha, eu digo para o seguinte, como eu digo sempre na reunião, né? Eu lhe tomo a benção, porque a benção é para quem pede, nunca é para quem dá. Então, se você pede a benção, você não está pedindo a benção ao Runtosezinho, você está pedindo a benção a meu santo. E que ele possa sempre lhe abençoar sempre, que a senhora seja esta mulher que nós conhecemos aqui, não pessoalmente, mas por imagem, mas não vai faltar oportunidade da gente se conhecer, com certeza, porque as águas, as pedras rolam, um dia ela vai se encontrar, não tem outro jeito, não importa a distância, né? E em nome da voz do sagrado, né? Eu, Runtosezinho, lhe agradeço de coração, mas foi espetacular. Eu já vinha esperando isso há algum tempo, né? E a gente vem empurrando com a barriga, mas que a senhora possa ser sempre abençoada. Muito. Que o Axé, Oxum esteja axé, sempre a seu lado e que meu pai Jagum possa estar sempre a seu lado também, lhe cobrindo, lhe defendendo e dando saúde. E esse é o axé. final que eu posso desejar para todos nós. Final não, só um atejar, porque daqui a pouquinho a gente tem mais outras conversas. Entendeu? A voz do sagrado, eu costumo falar sempre assim, né? Voodoo para um aladeji, né? Que a voz do sagrado esteja junto com a gente sempre e que ela nunca se cale, porque um pingo é uma palavra, não é só um pingo, né? Um pingo é letra, entendeu? E que a gente sempre continue assim e que nossa amizade perdure por muito mais tempo. Muito obrigado Até que mesmo, de coração, essas 2 horas duas que horas. a gente passou aqui junto, né? Nossa, foi muito E rápido. passa rápido. Quando o assunto é gostoso e interessante, o tempo voa, voa. E uma coisa que não volta é o tempo. É o De tempo. hoje para frente sempre. Não podemos guardar o tempo. Não, não é, mãe? E a gente tem que aproveitar, assim, a senhora para falar desse segredo, porque quantos segredos não foi perdido, né? Por Nossa falta Senhora. desse ajuste, né? Dessa É. conversa, desse papo, da gente estar unido. Mas não vai faltar oportunidade da senhora estar aqui no Rio ou a gente estar em Salvador. A gente vai se ver. Tá Vamos bom? sim. Isso é Tá bom. promessa. Um beijo no Tá seu bom. coração, sua bênção, mãe. O Senhor abençoe bênção, Senhor. Muluque de boa sorte.